Jardins de chuva na Serrinha. Aprendendo a cuidar das águas. Soluções baseadas na natureza e educação ambiental. Implantação de jardins de chuva e monitoramento participativo da qualidade da água na região da Serrinha do Paranoá e Varjão. Instituto Oca do Sol. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Laboratório Periférico. Residência CTS. FAO-UNB. Fórum de Defesa das Águas, do Clima e do Meio Ambiente do DF. Agenda 2030 Lago Norte e parceiros. Construindo juntos uma sociedade sustentável. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Oi, chuva, eu peço que caia devagar. E oi, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar. E oi, 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 para nunca mais chuva. Eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar. O ponto de partida é estratégico. O jardim de chuva precisa estar onde a água já costuma passar ou se acumular. Pode ser aquele ponto do quintal que recebe a descida do telhado e sempre forma uma poça, ou até captar a enxurrada que vem direto da rua. Estou acompanhada do especialista Sérgio Pamplona e quero saber como a gente faz para trazer essa água da rua para dentro do jardim quando tem uma calçada ou um meio-fio no caminho. Para dentro do jardim de chuva, então sempre tem a questão da calçada, do meio-fio para resolver, né? Às vezes não tem calçada e meio-fio, aí facilita. Então, descobrir esse lugar. Uma vez que você descobrir esse lugar, você tem que fazer... Existem alguns cálculos, que depois a gente pode ter materiais que explicam fazer esses cálculos, do tamanho em relação à área de captação de água que vem para lá. Exato, Sérgio. E vale lembrar, se o seu jardim de chuva não for dimensionado para absorver todo o volume da área amontante, tudo bem. O importante é que ele tenha um ponto de saída para o excedente. Assim, o jardim filtra o que pode e o restante segue o seu curso através de um extravasador, o famoso ladrão. Sérgio, depois de achar o local adequado, qual o próximo passo? Achando esse lugar, você tem que fazer uma escavação. Essa escavação, por exemplo, aqui no Varjão, a gente fez ela com 80 centímetros de área alagável. Dependendo de quanto o terreno consegue absorver, ajustamos a profundidade da escavação. Um solo que bebe mais água permite um jardim mais fundo, mas precisamos ficar atentos ao tempo de escoamento para não gerar problemas. Mas não tem tanto problema também. O único problema que você pode ter, se você fizer um errado em relação a isso, é ficar um pouco mais tempo alagado. Né? Então fica uma lâmina d'água, vai ficar 2, 3, 4 dias. A gente quer que ela fique assim. Quando você faz no espaço público, o ideal é você fazer com que ela fique no máximo 2 a 3 dias só alagado e depois a água seja bebida. Por quê? Mosquito. Basicamente é vetor, né? Mas se você tiver na sua casa, você pode depois jogar ali uma água sanitária, uma coisa assim, você achar que está ficando alagado demais e que está criando vetor. Aí você tem que escavar o buraco. Tem várias possibilidades, mas escavar buraco é uma coisa que dá trabalho, é um trabalho pesado, né? Em geral a gente usa máquina, a gente usou uma retroescavadeira aqui no Varjão, vai usar retroescavadeira em todos os jardins de chuva que a gente tem, mesmo porque no DF, em geral, os solos são bem compactados, né? Então, não é fácil cavar um buraco de 85 centímetros, no caso nosso aqui 5 por 6, 30 metros quadrados ou 5 por 5, 25 metros quadrados. Pode ser menor que isso, pode ser menos fundo que isso também. Esqueci de falar uma coisa, ao cavar o buraco, não precisa alisar o fundo, é bom deixar o fundo meio revolvido, porque você quer garantir que tenha rugosidade para a água entrar. Após a escavação, o que temos é uma bacia de infiltração. Imagine esse espaço como um reservatório temporário, que precisa de 2 conexões essenciais. Um ponto de entrada para captar a enxurrada e, do lado oposto, um ladrão para drenar o excesso de água em caso de chuvas muito fortes. Para que essa bacia funcione como um filtro natural,
Começamos o preenchimento com a camada estrutural. Utilizamos 5 metros cúbicos de pedra de mão, uma carga completa vinda lá da Fercal. Mas e se você não tiver acesso a pedras desse tamanho? Eu não tenho pedra grossa. Se você consegue entulho grande, resto de concreto, resto de tijolo, serve também. O importante é uma pedra que deixe muitas áreas livres. Então a gente vai botar uma camada de pedra grossa em cima desse fundo rugoso, né? E vamos... e essa é a primeira camada. A segunda camada é uma coisa um pouco menor que isso. De granulometria, tamanho do grão menor. Pedra grande, agora vem com a brita 2, né? Pode ser a brita 1, não é tão eficiente, mas também pode ser. Às vezes ela é mais comum de encontrar resto de obra, porque se usa em concreto muito a brita 1. Pode ser também. A gente vai usar a brita 2, vamos fazer um tapete aqui em cima dessa pedra de mão com a brita 2. Essa aqui foi uns 15 centímetros e depois vai ter mais uns 20, 30 centímetros de brita. Em cima da brita, é bom vai vir o solo para plantar. É bom você aí proteger isso para o solo não descer para a brita e meio que entupir esses canais. Você quer que esses canais ali entre as britas e as pedras fiquem livres. Então, a terceira camada, de baixo para cima, a primeira pedra de mão, a segunda brita, a terceira vai ser uma camada, você vai botar alguma superfície de um TNT, um pano que seja poroso, que a água passe, mas que a terra não passe. Sobre a camada de pedras, aplicamos o elemento que separa os materiais. O ideal técnico é o geotêxtil, aquela manta filtrante que deixa a água passar, mas segura a terra. Mas sim, essa camada pode ser também reaproveitamento de tecidos. Você pode pegar tecido velho, TNT velho, sombrite é ótimo, velho, e bota em cima da brita. Mas sabe, Sérgio, eu adorei a sua dica de usar o TNT de gramatura grossa como alternativa. Eu não sabia que ele funcionava tão bem nesse contexto. Além de ser muito mais fácil de encontrar em qualquer lugar, ele ajuda a baratear o projeto sem perder a função de filtro. É uma solução brilhante para quem está fazendo um jardim de chuva na sua comunidade. Aí você vai botar a terra para plantar. Essa terra é bom ser uma terra bem fértil e bem arenosa. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai comprar composto e vai misturar com areia. Então a gente vai ter um composto rico e arenoso. Por que arenoso? Porque infiltra água, né? Você pode usar um pouco do solo que você escavou, se ele for um solo arenoso. Não recomendo usar se for um solo argiloso, que ele não vai ter tanta porosidade, não vai ter tanta permeabilidade. Então a gente vai botar essa camada de uns 30 centímetros de solo. Pode ser mais, se você tiver material, né? É bom ter um solo profundo. E em cima disso você vai plantar. Só que aí, o que a gente vai fazer aqui? Antes de plantar, a gente ainda vai botar uma camada, outra, de matéria orgânica triturada. A gente conseguiu com a nova CAP, né? Nem sempre é fácil de conseguir. Matéria orgânica triturada, no caso é resto de poda que passou por um triturador. Você pode usar resto de folhas. Por que é importante botar isso acima da camada de solo? Porque isso ajuda a reter a umidade, ajuda com que as plantas que vão estar lá consigam sobreviver durante o período seco. Nós, em Brasília, temos uma estiagem de 5 a 6 meses e aumentando, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado de dar uma garantia que essas plantas vão sobreviver. O ideal também depois disso é plantar, e o ideal é plantar um pouco antes da chuva para elas terem esse período de chegar na terra e ter uns 3, 4, 5 meses, né, de chuva boa, para quando chegar a seca já estão enraizadas e já dão conta de sobreviver. A gente quer que um jardim desse tenha pouca necessidade de irrigação. Muito bem. Estava na terra e em cima matéria orgânica. Aí depois que você forrou com aquele tapete de matéria orgânica, aí você vai abrir a matéria orgânica, fazer uma cavadinha, assim, uns 10 centímetros, uma cavadinha, e plantar suas plantinhas dentro da matéria orgânica. Você cava assim, chega no composto, abre um buraquinho, planta e planta. Então você fica com um negócio bem protegido. Após fazer tudo isso, dá uma olhada geral. Isso é o jardim de chuva. Isso me traz uma dúvida técnica importante, Sérgio. Como a gente faz para escolher as plantas ideais para um jardim de chuva? Pelo que entendi, o segredo é o equilíbrio, certo? Precisamos de espécies resilientes, que aguentem o pé alagado durante o período chuvoso, mas que também sejam adaptadas para passar pelos longos períodos de seca sem depender de irrigação constante. É quase como criar um ecossistema que se autorregula com o clima local. Me diz aí, Sérgio, quais são as plantas que você vai usar no jardim que você está construindo?
Aqui a gente vai usar, por exemplo, cana do brejo, que é uma planta que dá uma flor bonita, e aí você escolhe flores, planta que tem flores, né? A gente vai usar tapoeraba, que vai fazer uma forração de fundo, vamos usar o amendoim forrageiro, para ter florzinhas amarelas, tapoeraba vai ser com folha roxa. Então, são plantas que a gente sabe que sobrevivem a seca, que sabem que elas aguentam um pouquinho de alagamento durante um tempo. A gente vai plantar aqui, nesse aqui, 2 buritis, porque isso é uma mania minha. Eu acho que na nossa região a gente tem que fazer jardim de chuva com buriti, né? Porque o buriti, ele é essa planta que ele absorve água, ele aguenta a seca. Tem buriti no DF, no Goiás todo, no Minas Gerais inteiro, no Mato Grosso, né? Ele aguenta a seca e aguenta alagamento, ele gosta de área alagada. Então eu acho que é uma planta que vai dar uma condição muito boa para jardim de chuva. Ele cria aquela massa de raízes ali. De acordo com a sabedoria popular, o buriti é a planta que chama água, e a gente quer sempre chamar água limpa. Então, guaimbé, alamanda, íris da praia, tem outro nome que falsa, não sei o que dão para ela. A íris, ela gosta da mesma situação. E aí várias plantas. E aí vamos testar também. Vamos fazer teste com plantas outras e ver se dá certo. Se não dá, o jardim é um experimento. Para cada região ele vai ser um experimento. A primeira etapa que é fazer ele vai ser a partir do momento que você tem todas as plantas. Se você fizer um desenho bonito de plantas e tal, você pode fazer uns banquinhos em volta, vai ser um lugar agradável, vai chamar passarinho, vai chamar libélula, vai chamar abelhinha para polinizador, vai fazer polinização, né? Vai chamar uma série, vai gerar vida. Esses jardins, eles geram muita vida, são muito diversos. Sim, é bom que ele seja diverso, muitos tipos de plantas, diversidade de plantas. E eventualmente você vai notar que vão nascer plantas espontâneas, né? E você avalia se você deixa aquela planta espontânea ou não. Às vezes ela está gostando tanto daquele lugar que você pode abrir um espaço para ela e deixar ela bem-vinda, né? Se é uma planta espontânea que tem uma flor, que atrai um inseto legal. Enfim, não tem por que tirar, porque não era que estava no projeto inicial, né? Vamos brincar com ele, vamos dançar essa dança que a natureza vai propor pra gente. Quer dizer, a gente está propondo para ela, está propondo pra gente, né? A gente anda para dançar. Então ele está pronto quando a gente está com as plantas plantadas, quando a gente está com o todo forradinho, tá bonitinho, vai começar. E a gente espera que venha a chuva e encha ele, e aí começa o negócio. Não finalizou, aí começou. A técnica é essencial, mas o sucesso de um jardim de chuva depende de quem cuida dele todos os dias. E ninguém conhece esses jardins melhor do que o Zezania, carinhosamente chamado por nós de Zé. Para as futuras gerações. Estou fazendo a minha parte para proteger o planeta. Não derrube árvore, plante árvore. O Zé é jardineiro de profissão e esteve na linha de frente da construção dos nossos 6 jardins. Mas o que começou como um trabalho virou paixão. Ele se aprofundou no monitoramento da qualidade da água e hoje é um dos nossos guardiões. Vamos acompanhar o Zé em sua rotina de cuidado, onde cada planta conta uma parte da história de recuperação da nossa serrinha. Zé, me diz aí qual o melhor momento de plantar? Depende da árvore, né? Depende que você vai plantar. Agora, o ideal é você plantar próximo da chuva, ou então plantar quando esteja chovendo, porque senão aí você vai requerer você regar mais a planta, senão ela vai morrer. Esse aqui é outro IP. Só é que esse aqui eu acho que, se eu não me engano, esse aqui é o IP roxo. Ou roxo ou amarelo, não tenho certeza não. E é a muda de Oroponobis. Nossa, esse é um pé de Ora Pronobis? Adorei conhecer. Sabia que se você comer 3 folhinhas dessa aqui de manhã, é como se você fizesse um lanche reforçado. Isso aqui é ideal também, eu uso lá em casa para colocar na salada. Ou então você coloca ela e bate com couve e faz um suco verde. É top. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de